Me fala um pouco o que significa isso, neuromodulador? Bem, neuromodulação é uma técnica, né, evasiva, é uma técnica externa, utilizada para alterar a frequência do cérebro, né? Então, a gente utiliza uma corrente elétrica de baixa intensidade para alterar determinadas regiões cerebrais, né? No caso, por exemplo, de uma depressão, a gente vai modular a região, né, que tem uma hiperatividade, né, e diminuir a região que tem uma hipoatividade, né? E o que a gente utiliza nessa técnica? Utiliza um equipamento, né, que passa uma corrente elétrica de baixa, né, intensidade, e isso auxilia o paciente a ultrapassar, não através da terapia convencional, mas de uma técnica que tem sido utilizada mundo afora, né, e já é reconhecida como uma das grandes premissas hoje em dia sobre a questão de uma mudança para a saúde mental. Maravilha, bem dinâmico, né? Ela é distinta, né? Ela vem da área médica, né? Não é exclusividade hoje da área médica, mas ela veio de lá, então são protocolos, né? É muito diferente do que a gente tem como terapia, mas ela entra junto com essa questão para somar. Então, por exemplo, na questão, às vezes, vamos colocar novamente da questão da depressão. Então, você tem muitas vezes uma dificuldade inicial muito grande de acessar esse paciente, de que ele fale, né? Porque esse cérebro está desregulado. Sim. Então, você utiliza essa técnica para impulsionar parte dessa atividade inicial e depois a terapia convencional entra para poder ajudar, né? Entendi. E a grande vantagem dela é que a quantidade de efeitos colaterais dela são quase nulos, assim. E tem uma boa auxílio nessa questão, né? Em alguns casos, comparado como alguns medicamentos que a gente tem no mercado. Então, você consegue utilizar isso para depressão, para fibromialgia, você consegue utilizar isso para dor crônica, consegue utilizar isso para diminuir alguns traços de TDAH. Muito atual até, né? Muito atual. A questão também do TA, né, do transtorno do espectro autista, você consegue bons resultados na diminuição de parte. Não existe, é lógico aqui, a gente não está falando em cura, a gente não está falando, não é essa a questão. Sim, mas sim. Você tem uma possibilidade de, através dessa técnica, né, diminuir parte desses sintomas. E o que é muito interessante, né, tanto na questão do TA, a fibromialgia também, eu tenho bons resultados com isso, né? Agregado à terapia EMDR. Por quê? Porque quando você consegue utilizar isso ali, a pessoa ganha em saúde, né? Por não precisar utilizar um medicamento tão pesado, tão forte para a questão da dor. E isso gera qualidade de vida de médio a longo prazo. Então, é importante a gente imaginar, né, uma pessoa que vai necessitar de medicação a longo prazo, o impacto que a diminuição, né, de medicamento pode trazer de positivo na vida da pessoa. Com certeza. Me diz uma coisa, e como é que tu chegou até aqui? Quem é o Carlos? Da onde ele veio? E o que te fez escolher essa carreira? Uau. Especificamente esse trabalho? Bem, meu nome é Carlos, né? Sou psicólogo de formação, filho de José Carlos Machado e Marta Maria Machado. Nascido em Lages, vim para Brusque em 87 e fazem 20 anos que resido aqui em Blumenau. Então, meu tempo de vida mais útil eu passei aqui. A psicologia, ela começou a fazer parte da minha vida mais ou menos aos 14 anos. Eu comecei a ler um pouquinho, alguns autores, a me ater, e eu gostei muito dessa questão de desenvolvimento humano, de entendimento da mente. Foi a minha primeira opção, né, dentro da faculdade. Acabei entrando em 98, na Univale.
Fiz toda a minha graduação lá. Posteriormente, eu acabei tendo uma pausa, né? Eu não exerci direto a profissão. Acabei tendo uma pausa de quase 10 anos. Eu utilizava, mas ela de forma secundária. Eu tive uma escola de arte marcial aqui em Blumenau, né? Puxa, bem distinto também. Bem distinto também. De 2005 até 2018, mais ou menos, ainda tinha escola. E a partir de 2015, né, eu começo a fazer essa transição de carreira, né, me dedicando exclusivamente para a questão da psicologia. Eu vi essa necessidade, né, de um estudo mais profundo, né, a arte marcial. Eu já tinha chego em um ponto onde eu consegui evoluir, mas a questão da idade já começava também não a pegar, ainda estava com 35 anos, mas era algo que o crescimento já era mais complexo. Mais lento. Não é mais um crescimento tão exponencial quanto é na adolescência, por exemplo. Na adolescência e na fase... né? E a questão também é como eu conseguia ajudar as pessoas. Havia uma limitação ali, né? Eu chegava num ponto onde eu não conseguia mais auxiliar as pessoas. E dentro da psicologia eu via mais caminho para isso. Nessa época, eu optei em começar pelo desenvolvimento pessoal e depois fui levando essa questão. O grande diferencial foi encontrar a psicologia positiva, né? Eu acho que uma das partes da psicologia que, desde do início da minha graduação, eu esperava, eu almejava, mas não existia naquela época algo nesse tipo, né? Eu lembro de uma aula, né, em Psicologia do Desenvolvimento, eu não lembro se era Psicologia do Desenvolvimento 1 ou 2, que eu questionei a professora. Professora, quando a gente vai conversar sobre sentimentos como amor, carinho, a gente não vai... Nossa, bastante distinto de tudo que a gente vê hoje, né? Mas ainda assim é algo que não é estudado assim pela psicologia, enquanto isso é uma quebra de paradigma dos anos 2000. Verdade. Então, de 2000 para cá, né, a psicologia positiva entra e começa a trazer, olha, o que o ser humano tem de diferencial, o que as pessoas que performam, ou o que são esses sentimentos, né? Como amor, como carinho, o que faz uma pessoa mais satisfeita com a vida do que outra. E nesse aspecto, ela vem, né, para esse momento. A história é bem interessante, né? A psicologia, até os anos 50 do século passado, ela tinha um foco muito no desenvolvimento humano, né? Sim. O humanismo prezava muito isso. O que aconteceu? Com o retorno do pessoal da Segunda Guerra, há uma separação sobre isso. E o governo americano diz assim, olha, a partir desse momento, a gente vai tentar sanar esses problemas mentais que essa guerra trouxe. E daí para-se de se trabalhar nessa questão de desenvolvimento, né, de altas habilidades, desenvolvimento de qualidades, e volta-se tudo para a questão da doença. E não se sai mais disso. Entendi. Então, a psicologia positiva, ela vem nesse resgate, né? E daí, posterior a isso, né, isso causa um efeito nas demais linhas também, que eles também começam a se ater sobre essa questão, começam a entender, começam a falar, não, mas, né, vamos colocar a questão básica de felicidade. Não, mas se ela está falando sobre felicidade, eu também vou falar sobre felicidade. Uhum. Né? Há um movimento, né, que se desdobra em toda a psicologia, né? Hoje se fala muito sobre felicidade no Brasil, se fala, né, se tornou, né, parte cotidiana, né? Tentar entender, se vende muito também felicidade, né? Se tornou um produto muito rentável. Muito rentável, de todos os aspectos possíveis, né? Imagináveis, né? Né? Quem não quer ser feliz, né? E a gente parou de ter a necessidade da subsistência,
na maior parte das pessoas, você já sabe que se você trabalhar, você vai ter o que comer, né? Tem supermercado, você não precisa plantar, não é todo mundo que precisa plantar para comer, né? Então isso também altera o que as pessoas buscam, né? Então a felicidade também está nesse nível. Aí é uma questão complexa, né? A gente tem que entender isso aí, assim, entender que, digamos assim, há um aspecto simples sobre isso, né? Pobreza, né? Melhor, miséria e felicidade não coexistem. Sim, sim, com certeza. Agora, nesse aspecto, a pobreza, e a pobreza aqui não é a miséria, é uma subsistência, né? Uma sobrevivência, ela pode coexistir com satisfação com vida. Isso não é um fato que maior quantidade de dinheiro vai gerar satisfação direta. Ela pode, mas não é uma condição... Não, mas é que quando as pessoas param de ter a necessidade de buscar o alimento, como era na época das cavernas, né? Eu não tô falando que não existe a miséria existe, mas quando a pessoa para de ter a necessidade de levantar de manhã e buscar o seu alimento, do zero, ela pode se direcionar a buscar outras coisas. Então, uma geração passada foi capital e hoje já é a felicidade, né? O emocional pleno, né? Isso faz muita diferença. E aí, pode terminar. Acho que é interessante a gente pensar que isso também muda a perspectiva, né? Sim. A perspectiva que a gente tinha de uma geração atrás, por exemplo, né? A perspectiva de crescimento, de satisfação da pessoa era muitas vezes, por exemplo, conseguir aposentadoria. Isso. E hoje essa noção de trabalhar até se aposentar é algo muito distante e distinto. Então, antes a pessoa dizia assim, né? Poxa, eu vou trabalhar aqui 20 anos, mas depois desse tempo todo eu tô livre e eu vou viver minha vida. Hoje você é obrigado a trabalhar até os 65, 60 e pouco. Se não mais, né? Se não mais, né? E vai ter que daí, através disso, ainda conseguir, posterior a isso, né? Viver com essa condição. A gente vive num período, acho que, bem complexo, assim. Eu acho que a nossa história enquanto espécie nunca teve tão ativada, eu vou utilizar assim, né, nessa ativação que a gente vai entender entre sistema simpático e parasimpático, né, que é algo que a gente hoje em dia deixa muito de lado, né, entender o que é isso, né, o que eu faço quando eu estou ativado ou não, né, e como isso impacta no meu emocional. Então, é entender que quando esse sistema ele está ligado, há uma resposta muito mais reativa. Como você falou, bem, se eu tenho, digamos assim, essa questão de subsistência, né, se eu não preciso realizar parte desse todo desse processo, se eu consigo viver, eu tenho uma sensação de segurança maior. Entretanto, há um paradoxo na nossa sociedade, que a gente não precisa mais das simples coisas da vida, né? Eu preciso ser feliz. E daí há uma diferença do que é realmente uma satisfação, do que a ciência da felicidade se propõe a responder, e também o que se vende como felicidade. Então, se vende como, né, por exemplo, hoje ninguém mais quer ser milionário, todo mundo quer ser bilionário. É verdade. Não. E ainda tem o agravante do seguinte, enquanto você está buscando coisas básicas, é fácil sanar o problema. Quando você busca uma felicidade irreal, é muito mais difícil você chegar lá.